Você não é mãe do seu marido. Esse talvez tenha sido o grande ensinamento que a terapia me deu. Oi, meu nome é Polly e se você gosta de conteúdo sobre vida prática e produtividade, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. E hoje nós vamos falar de relacionamento. Nós, mulheres, temos a ideia de que nós somos capazes de mudarmos o outro. Nós somos criadas nessa ilusão, acreditando que com o avançar do relacionamento, o outro vai alterar o seu comportamento. E com isso vem milhares de frustrações, muita cobrança e um grande desgaste no relacionamento. Você já ouviu ou já falou uma dessas frases? Ele muda quando casar ou ele muda quando tivermos filho. Acontece que não há mudança sem desejo individual. A salvação é individual. Então, se seu parceiro não deseja uma mudança, ela não vai acontecer por melhores intenções que sejam as suas. Muito comum a gente fazer diversas cobranças, desgastarmos a relação, desejando uma mudança do nosso parceiro que nós acreditamos que seja boa para ele. E aqui, gente, muitas vezes ela realmente seria, entendeu? Mas a questão não são as nossas intenções, mas a inefetividade do nosso comportamento de cobrança. Então, eu vou dar um exemplo. Muitas vezes a gente cobra do nosso parceiro uma mudança de hábitos, né? A tal da vida saudável, que ele faça exercício e se alimente melhor. Só que ele não deseja isso. E aí a gente fica naquela cobrança ou naquelas pequenas cutucadas do dia a dia, do tipo, nossa, você vai comer mais? Nossa, você vai beber? Olha, você não exercitou. Ah, sua barriguinha tá aumentando. Esse tipo de comentário que a gente sabe que tem uma intenção de incomodar para que haja mudança, mas que na verdade o que gera é só estresse e desgaste. E aí, como é que a gente faz, né? Como é que a gente se comporta nesses casos, né? E isso para mim foi assim uma sacada total da terapia, né? Porque eu tinha muito aquela coisa de estar sempre pegando no pé, sempre falando, sempre dando aquelas alfinetadinhas, né? Ah, você não tá fazendo exercício. Ah, você tá comendo muito mal. E aí eu ficava muito brava quando meu parceiro comia muito chocolate, ou tomava refrigerante, esse tipo de coisa. E aquilo ali vai gerando assim, quando nós somos adultos, a gente não faz igual uma criança que, como ela não tem acesso, ela não come, né? Então o adulto começa até a comer escondido, às vezes, para não ter a tal da encheção de saco, né? Ou começa a ter aqueles embates, né? Da pessoa retrucar, ou da pessoa ficar de cara feia, ou de você estar sempre gerando um mal-estar para ela, e isso acaba desgastando a relação. Quando eu fui para terapia, eu lembro que logo nas primeiras sessões, a terapeuta comentou isso comigo, né? Que, você já tem uma filha e a sua filha é a fulana, não é o seu marido. E aí eu saí da terapia e comecei a pensar sobre isso, né? Pensar como é que estava sendo o meu comportamento. Porque é aquilo, ó, eu só posso mudar o meu comportamento. Eu comecei a analisar o tanto que aquilo ali desgastava a minha relação com ele e me desgastava também. Porque eu ficava o tempo todo meio que de vigia, meio nessas cutucadinhas besta. Quando a gente tá num casamento, quando a gente tá num relacionamento com a pessoa que a gente vive todo dia, a gente tem que diminuir um pouquinho esse estresse, porque imagina, aí você fala assim, mas eu só falo de manhã. Mas imagina você falar isso todo dia. Então você tem 10 anos de casado, 365 dias no ano, são mais de 3.000 falazadas. Sai dali refletindo e pensando, não, esse comportamento não é uma correção que eu devo fazer, entendeu? Isso não cabe a mim. Não sou, ele já sabe, ele sabe que faz mal, ele sabe quais os impactos que são para a saúde, para o físico e tudo mais. Então, eu vou ficar falando para quê? E aí, com isso, eu simplesmente parei de falar e lá se vão 4 anos em que eu não falo nada sobre o assunto. Não falo sobre o que tá comendo, não falo sobre atividade física, eu simplesmente faço o meu. E agora que vem um pulo do gato, que você pode estar me dizendo assim, Poliana, mas quando a gente tá num relacionamento, a gente deve cuidar do outro. Mas você entende que tem uns cuidados que às vezes a gente quer dar e que o outro não quer receber? E mais do que isso, você entende que às vezes o que você entende como importante, o outro não entende? Ou ainda não chegou o momento dele entender? E sim, eu entendo que
Quando a gente tem uma família, a gente deve viver por ela. Então, a gente deve buscar viver cada vez melhor por ela. Esse entendimento deve ser individual. Isso é uma decisão individual. Como eu vou levar a minha vida, certo? E assim, na vida tudo não teremos. Então, a minha escolha foi entre um marido saudável, entre aspas, e um relacionamento bacana. Eu prefiro um relacionamento bacana. Então, eu decidi parar com as cobranças. E aí, para minha surpresa, com o passar do tempo, hoje em dia o meu marido se exercita e tem uma alimentação ali razoável. O que nós temos hoje é um relacionamento em que nós não temos esse tipo de cobrança. Ele leva a vida como ele gosta, ele come aquilo que ele quer, ele se exercita os dias que ele quer e se ele quer, e eu vou lá e faço o mesmo. Então, assim, diminui um pouquinho a sua cobrança, a sua ânsia por mudar o outro, sabe? Você não muda ninguém, coloca isso na sua cabeça. Se o outro quiser mudar por você, ok, mas ele quis mudar e não você mudou, tá? Com isso, a gente talvez não tenha no outro aquilo que a gente deseja, mas a gente tem um pouco mais de paz e tranquilidade. E sim, isso é um exercício diário que você vai ter que fazer até se acostumar a parar de cobrar o outro, para que aí sim você usufrua dessa nova forma de viver a vida, que é, eu penso todos os dias isso, a salvação é individual. Vou lá fazer o meu e pronto. Eu espero que você também faça o seu, que você tenha um relacionamento mais leve, mais prático. E assim, gente, pensa uma coisa, cuidar da nossa vida já dá muito trabalho. Imagina cuidar da vida de um monte de gente em umas áreas que você simplesmente não pode mudar, entendeu? Simplifique sua vida.